Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, seguindo, acompanhando a liturgia diária. Nós estamos vivendo a 13ª semana do tempo comum e durante essa semana, durante esse período do tempo comum, nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Mateus. Aos domingos, como nós sabemos, fazemos a leitura do evangelista Marcos e durante a semana sempre o evangelista Mateus nos está acompanhando nesse período, a não ser que tenha alguma celebração. Amanhã, por exemplo, aqui na cidade de Roma é o dia de São Pedro e São Paulo. Em muitos lugares do Brasil essa é uma festa que vai ser transferida do dia de amanhã para o domingo próximo, mas nós aqui nos celebramos exatamente no dia de amanhã. É dia festivo, dia solene, mais do que festivo, é uma solenidade aqui na cidade de Roma, é dia em que nós lembramos aquele que sucede o apóstolo Pedro na cátedra de Roma. E nós estamos lendo o capítulo 8º do Evangelho de Mateus. Nós já dissemos isso, repete porque diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mateus organiza o seu Evangelho em 5 discursos. O primeiro deles nós já escutamos, que é o chamado Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5º até o capítulo 7º. Estamos lendo agora o capítulo 8º, vamos ler duas partes, 2 capítulos, até chegarmos ao segundo sermão, que é o chamado Sermão Missionário. Aqui dentro a gente poderia dizer que nós temos 2 movimentos nesses textos que são apresentados. De um lado, nós vemos como Jesus concretiza, como é que se realiza na vida de Jesus aquilo que ele proclamou antes. Não é? Essas bem-aventuranças, essa felicidade, essa forma nova de enxergar e de ver a relação com Deus a partir da orientação que ele dá naquilo que chamamos de mandamento. Essa é uma forma de ver esses textos. A outra é de ver que a gente já vai sendo preparado, projetado para escutar o anúncio missionário, não é, que Jesus faz para os seus discípulos, nos prepara, os convida para a vida em missão. Hoje, portanto, o capítulo 8º, versículos de 18 a 22 é o que nós temos aqui na liturgia no dia de hoje. Então, uma primeira coisa, como Mateus anuncia esse texto de hoje, é dizendo que Jesus vê algo de muito interessante. Ele viu a multidão ao seu redor e mandou passar para outra margem do lago. Interessante que há momentos em que Jesus vê a multidão e ele sente essa profunda compaixão da multidão, né? Começa a falar, vê que a gente que é como ovelha sem pastor. Agora, Jesus, vendo essa multidão, tem uma reação de passar para outra margem do lago. Ontem nós ouvimos de novo esse movimento de passar para uma outra margem do lago. A gente está sempre insistindo como esse movimento é um movimento realmente de passagem, não é? De Deus que está passando no meio de nós. É uma forma também simbólica de vermos que aqui tem uma mensagem que é pascal e que você e eu temos que também fazer uma passagem, não é? Escutando, nos encontrando com a figura de Jesus nesse momento. E é interessante que é uma passagem que se dá através do lago. Como não vê nisso uma certa de imagem até do nosso próprio batismo, o chamado que nós temos de mergulhar nesse mistério desse lago e ir para o outro lado. E quando nós falamos de uma imagem que evoca o nosso batismo, nós não podemos não deixar de ver que é uma imagem que também evoca uma realidade que toca a cada uma e a cada um de nós de uma maneira muito particular, que é a morte. O mergulho no mistério pascal e fazer a Páscoa com Jesus é afrontar essa questão muito séria que é a questão da morte.
Né? Ontem quase que eu fiquei assim, tentado de fazer uma live no fim do dia, pensando e meditando nessa realidade, né? Tendo ali diante de nós a imagem daquela mocinha no Evangelho de Marcos, de 12 anos, que tinha entrado na morte. Interessante que eu estou vendo aqui nessa live o padre Juarez, e o padre Juarez estudou com o padre Quevedo, um jesuíta que divulgou muito a parapsicologia. E a primeira vez que eu escutei alguém falar, não é, de Lázaro como não sendo uma ressurreição foi justamente o padre Juarez, que está aqui nos acompanhando nessa live, e como o padre Quevedo falava, porque justamente em Lázaro nós não estamos diante do mistério da ressurreição, porque Lázaro, depois de ter feito essa experiência de morte e de retorno, como aquela menina do Evangelho de ontem, seja Lázaro, seja essa menina, eles morreram. E a ressurreição é justamente entrar na posse completa da vida, entrar na vida que é vida definitiva. Mas com toda essa história de entrar no mistério da morte, de morrer, me vinha muito essa tentativa que a gente faz de não querer se confrontar com a morte. A morte é uma realidade humana com a qual nós precisamos fazer as contas, não é? E os antigos, eles falavam muito dessa ars moriendi, a arte de morrer. A arte de morrer. E a arte de morrer, ela se equivale muito com a arte de viver. O nosso problema maior não é nos pôr a questão sobre se tem vida depois da morte. Eu penso que o problema mais sério que a gente tem que se pôr no momento é se está tendo vida antes da morte. Se antes de morrer, de fato, nós estamos vivendo, nós estamos fazendo a experiência dessa vida em plenitude. Se nós estamos de fato vivendo ou pura e simplesmente sobrevivendo, se a nossa vida tem sido vida de qualidade, vida que realmente vale a pena. Essa é uma questão muito séria e muito grande, não é? Saber se de fato a gente está tendo vida antes da morte. Se de fato a nossa vida é vida de qualidade, é vida de intensidade. Esse é um ponto. E quanto mais a gente afasta do espectro humano essa realidade de morte, parece que a gente se confronta com gente que banaliza a vida, não é? Banalizamos a vida. E vejamos os nossos jovens, coitadinhos, muitas vezes nesses jogos, nesses desafios que se ouve falar por aí, justamente porque não se está tendo a experiência da morte. A morte que é vivida dentro de casa. Eu lembro, por exemplo, quando a minha mãe fala de antigamente, né, quando morria alguém lá na roça onde a gente morava, ia fazer o caixão, né, como eu tinha que pegar as tábuas, cortar as tábuas e preparar a mortalha do defunto. Se era alguém que estava doente e estava sentindo que estava chegando a hora, se preparava a mortalha, a roupa com a qual não ia se enterrar alguém, os próprios familiares davam o banho. Quer dizer, tinha rito, tinha passagens, depois viver o luto, não é? Tem gente, fulano morreu, morreu sim, tá bom, a gente mesmo, a vida é assim, a gente tá aqui, ninguém vai ficar para semente, não, a morte tem que ser sofrida dentro da perspectiva justa, tem que ser curtida também a dor da morte e a separação. Não é? Eu não posso dizer assim, morre alguém que me é caro e a vida continua, bola para frente, e amanhã eu vou para o cinema, e depois eu vou para a praia, e depois eu vou para a festa, e não entro no mais profundo de mim mesmo para sofrer, para chorar a dor da separação, curtir as lembranças. A gente precisa disso, e nós estamos precisando de pedagogia para o morrer. Não é? O fato de hoje em dia, por exemplo, a gente terceirizar. Eu me lembro que uma vez, terceirizar os velórios e tudo mais, eu me lembro que uma vez
Eu fui à casa de um certo padre que ele tinha preparado a sua casa para quando ele se aposentasse, não sei o quê. E aí eu subi na casa que ele tinha preparado, né, para esse momento, e tinha um corredorzinho tão estreito para a parte de cima, e a única coisa que eu fiquei me perguntando foi assim: vem cá, esse meu colega aqui tá pensando que ele vai morrer dentro dessa casa? Porque a única coisa que eu estava me fazendo a ideia é como é que vai sair o caixão daqui de dentro dessa casa. Como é que ele vai sair morto daqui de dentro dessa casa? Porque não tinha largura suficiente na escada que ele tinha mandado fazer para poder passar um caixão. Não sei como é, se o caixão ia descer em pé, se ia passar de lado, se ia descer de corda. Quer dizer, as coisas até do ponto de vista da arquitetura, parece que a gente não pensa bem. Não pensa bem quando vai morrer. Eu me lembro que eu estava preparando uma casa uma vez, que depois se tornou na casa em que mora minha mãe, o meu agora bispo emérito. Quando eu estava pensando na casa, disse: não, vamos fazer uma parte de cima, umas escadas, não sei o que. Você fica, tu tá fazendo a lembrança aqui que tua mãe vai ficar velha, e quando a gente fica velho dá mais trabalho para subir as escadas. E eu vi que Dom João Newton estava completamente cheio de razão. Hoje minha mãe tem 92 anos, e se a casa tivesse sido feita naquele meu projeto inicial, agora nós estaríamos com uma grande dor de cabeça. Ela ia ter que ficar confinada na parte de cima, porque as pernas já não têm mais a força para subir e descer aquelas escadas que seriam feitas. Cada vez que eu olho aquela casa, eu sinto uma gratidão tão grande por essa humanidade e a capacidade de pensar em perspectiva que teve Dom João, que teve os pais que morreram de uma forma idosa. Às vezes a falta da experiência da gente também, não é? A gente não calcula certas coisas. Como eu, por exemplo, quando vi a casa daquele meu colega, cheguei a pensar nessas coisas. Mas a morte é uma realidade que a gente vai colocando assim para longe da gente, a velhice, a fragilidade, porque a gente não quer fazer as contas com isso, né? Com a fraqueza, com a incapacidade que vai bater na porta da gente. Ontem eu passei assim o resto do dia ainda pensando, né, nessa questão daquela menininha que tinha morrido e Jesus trouxe a vida, mas pensando nisso, na arte de morrer, preparar-se para morrer. Quando eu fiz os 30 dias dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, entre as regras de discernimento, etc., tem um momento que Santo Inácio propõe uma regra de discernimento que é muito simples assim: você tem que tomar uma decisão por aquilo que você sabe que está se apresentando por você durante o retiro, como aquela que seja a vontade de Deus, né? Santo Inácio é celebrado no dia 31 de julho, no mês que vem. Então Santo Inácio propõe um exercício que é você se imaginar no leito de morte, na hora da sua morte, e aí aquela coisa que você está querendo fazer. E depois lembremos, discernimento é uma coisa que a gente faz entre uma coisa boa e uma coisa melhor, porque entre uma coisa boa e uma coisa ruim não precisa discernimento, já tem o mandamento. Deus diz: não matar, não roubar, essas coisas não precisa de discernimento nenhum, basta ter vergonha na cara e seguir o mandamento da lei de Deus. Agora, entre uma coisa boa e uma coisa melhor, aí muitas vezes a gente, o que é que eu faço aqui agora? O que é que Deus realmente está querendo de mim? E aí ele propõe esse exercício, que é você se colocar na hora da sua morte e tentar pensar naquela decisão que você está precisando, querendo tomar agora. Dizer assim: na hora da minha morte, eu me imagino no leito de morte, como é que eu queria estar diante dessa decisão que eu estou vendo aqui agora diante dos meus olhos? E aí você, não é, escolhe aquilo que é a vontade de Deus, que, como você sente que você morreria mais feliz olhando a vida num flashback. Então essa é uma dica muito interessante, né? Porque a questão do pensar a morte e ter a morte como companheira diante dos olhos não é pra gente ficar com uma vida deprimida e chorosa, né? Isso acontece justamente com esses que não querem fazer conta com a morte na vida. Eles são os primeiros que caem diante da primeira dificuldade que bate na porta, porque não pensa nessa realidade. Se a gente pensar nisso e ter a morte realmente como companheira certa, no final a gente faz como fazia São Francisco de Assis:
considera a morte uma irmã. Olha, essa conversa toda, essa digressão toda, mas vamos voltar aqui para esse texto de hoje, não é? Que está nos falando de Jesus que vai para outra margem. Então eu estava querendo levar você também para essa outra margem existencial, esse outro lado do lago, que é também essa nossa eternidade, essa certeza também da vida que chega aos seus limites e te impõe a fazer escolhas de acordo com a vontade de Deus. E na hora, e depois também estou falando nisso por conta de um texto, de uma palavra que vai aparecer aqui agora, né? Quando Jesus está fazendo apresentando esse desejo de passar para o outro lado, um mestre da lei aproxima-se de Jesus e diz para ele: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Mas que coisa boa, você já pensou? Está tudo dando certo. Um mestre da lei, alguém que é reconhecido em Israel, que agora quer seguir Jesus. Como é que a gente não ia ficar contente, né? A gente diz, poxa, é uma pessoa de qualidade que está aqui me seguindo. Por exemplo, quando eu vejo todos vocês aqui participando dessa live, eu fico contente, porque toda gente de boa qualidade está aqui me acompanhando nesse momento. Eu fico alegre, eu fico contente. Nós sempre fico dizendo, curta aqui o meu vídeo, mande para outras pessoas, salva esse vídeo, curta o nosso canal, etc. A gente fica sempre assim, querendo popularidade, querendo mais gente seguindo a gente. Jesus tem um raciocínio que é bem diferente, viu? Quando ele viu toda aquela multidão, ele passou para o outro lado, porque Jesus não quer fama fácil, ele não quer a multidão atrás dele, ele quer gente com decisão e não multidão. Mas agora apareceu também alguém que parece que está convencido e tomou a decisão de seguir Jesus. Vou com você, Senhor, vou contigo, onde quer que tu fores, onde quer que tu vás. E Jesus disse para ele: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que nós vemos aqui? A concretização da primeira bem-aventurança. Mateus no capítulo 5, lá nós vamos encontrar versículo 1, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus é o pobre. Não é? Ontem nós ouvimos na segunda leitura, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 9, lá nos mostrava como Jesus é esse que de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Portanto, Jesus é esse que concretiza a bem-aventurança desta pobreza. A pobreza para nós é pobreza evangélica, é pobreza cujo exemplo é Cristo. Pobreza, eu já disse a vocês numa live da semana passada, nada a ver com miséria. Olhemos o que dizem os nossos bispos na Conferência de Puebla, em 1979, eles diziam que a pobreza pela qual a igreja é chamada a fazer uma opção é um estilo de vida simples, sóbrio e austero. E esse era o estilo de vida de Jesus, simples, sóbrio e austero. Nós vimos aquela leitura também da Didaqué, no capítulo 11, versículo 8, na semana passada, onde dizendo que o verdadeiro profeta é aquele que tem o estilo de Jesus. Eis aqui o estilo de Jesus. Ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele era alguém que quando chegava à noite não tinha uma caminha pronta para ele se deitar, tinha que arranjar ainda o lugar onde reclinar a sua cabeça. Mas ele contava com amigos, né? Lembra que ele foi para a casa de Lázaro, Marta e Maria, os seus amigos de Betânia, mas chegava na casa de Marta ainda, não sozinho, né, carregando mais 12 atrás dele, e encontrava gente amiga, gente querida, que abria a porta da casa e também a porta do coração. Outros momentos, como por exemplo, quando ele chega em Jerusalém, ele fica ali hospedado, no Jardim das Oliveiras, era lá que ele ficava acampado com os seus. Uma noite de verão, uma noite de primavera, aquilo era possível sem grandes dificuldades. Jesus tinha o estilo da liberdade, Jesus era um itinerante. Aqui vemos concretizada essa sua pobreza evangélica. Depois, um outro discípulo disse para Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Ali, fazer a conta com a morte, fazer a conta com a sepultura. Então Jesus respondeu para ele: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Que dureza, né? Jesus é sem sentimento,
Um ato de piedade, é obra de misericórdia até hoje para nós cristãos, já era para os hebreus, é dar sepultura aos mortos. Lembra que nós fizemos a leitura do livro de Tobias, e Tobias é visto como um homem justo, porque ele dava sepultura aos seus mortos? O que é que está acontecendo aqui? Temos que olhar para o Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, quando o profeta Eliseu, sentindo a sua vocação, pede ao profeta Elias para ir se despedir dos seus pais. E a ele foi concedido exatamente isso, ir se despedir do seu pai. Aqui nós estamos vendo como o chamado evangélico é um chamado imediato. É um chamado imediato. Não podemos contrapor nada ao reino de Deus. E aqui, quando Jesus diz, não é de deixar que os mortos enterrem os seus mortos, lembra que Jesus, no Sermão da Montanha, ele está sempre dizendo: lembrem o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. O pai e a mãe não é alguém que gera a pessoa apenas do ponto de vista biológico. O pai e a mãe também transmitem a cultura, também transmitem uma mentalidade. O que está sendo dito aqui nesse texto é que quem quer seguir Jesus tem que cortar com uma cultura, com uma religião, com uma mentalidade que está longe daquela do Evangelho. Nós vimos ontem, não é? Aquela mulher que tinha tocado em Jesus, estando ela com aquele fluxo contínuo de sangue, ela estava cometendo um sacrilégio. Mas na forma de ver de Jesus, o que foi que ele viu naquela mulher? Não o sacrilégio, ele viu a fé. A mentalidade antiga, a mentalidade de quem estivesse seguindo a letra da lei, poderia não ver aquilo que Jesus enxergou. A carta de São Paulo, a segunda aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, diz que a lei de Deus agora está inscrita no nosso coração, nas pedras do nosso coração, a lei do Espírito e não a lei da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, se a letra mata, quem segue a interpretação literal da lei entra uma mentalidade de morte. Esses são os mortos que é preciso que se deixe, não conservar no seu coração esse estilo e essa mentalidade fechada que se opõe ao próprio Evangelho. Então hoje nós queremos acolher esse chamado de Jesus a entrar nessa vida nova que ele propõe para cada uma e cada um de nós. Esse estilo do Evangelho, esse estilo de Jesus, que é esse estilo de quem se abre ao seu Espírito, ao Espírito de Deus, que vai agindo na nossa vida, que vai agindo dentro dos nossos corações. Peçamos ao Senhor que nessa semana nós possamos viver muito bem isso. Hoje, a igreja no seu calendário, falei de amanhã, a festa de São Pedro e São Paulo, mas hoje a igreja no seu calendário celebra também um santo, celebra o martírio de Santo Irineu de Lyon, uma cidade da França. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo, por sua vez, tinha sido um discípulo direto de São João Evangelista. Policarpo, no ano 177, depois do martírio de Potino, o bispo de Lyon, ele assumiu a frente da diocese como bispo. Ele também vai morrer martirizado. E Irineu tem umas coisas muito interessantes. Eu vou dizer daqui a pouco uma coisinha que você sabe de Santo Irineu. Mas tinham umas coisas interessantes de Santo Irineu. Primeiro, a valorização do mistério da encarnação. Ele dizia: cardo salutis, que a carne é o eixo da salvação, que o corpo humano, a gente está falando, né, dessa realidade humana, da morte, etc. Mas a carne humana, ela é boa, ela é positiva. Valorizar a morte é valorizar também a beleza da carne, que é chamada a contemplar a Deus. E Santo Irineu diz isso, que é com essa carne rutilante que um dia também ele vai ver a Deus. Olha que coisa bonita. Depois ele diz uma coisa que a gente repete, ouve muito falar, que a glória de Deus é o homem vivo. A vida do ser humano é a glória de Deus, é a glória também do próprio ser humano.
Uma outra coisa que eu queria dizer que você certamente fala e sabe, que é de Santo Irineu, que às vezes a gente não está muito bem atento. Você já ouviu falar de Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Pois bem, isso vem a partir de uma afirmação de Santo Irineu de Lyon, que fala que Maria foi aquela que desfez um nó que Eva havia feito no mistério da própria redenção. Portanto, hoje a gente agradece e pede essa intercessão de Santo Irineu de Lyon, de modo que a gente possa valorizar a nossa vida, valorizar a vida sobre a terra, valorizar a nossa carne e valorizar, sobretudo, esta certeza de que a nossa vida é chamada à ressurreição. Passar para o outro lado da margem é fazer a conta com a certeza da morte e, sobretudo, com a certeza da ressurreição. Saber que tem vida depois da morte, mas que nós devemos viver já agora, valorizando esta nossa vida, porque é o homem vivo que é a glória de Deus. Damos glória a Deus na medida que nós vivemos. É por isso que a gente se compromete com tudo aquilo que favoreça a vida e somos contrários a tudo aquilo que significa desrespeito com a existência humana. Isso é uma questão que brota profundamente da nossa fé. Gente querida, eu estou vendo aqui Maria Aline participando dessa nossa live. Um abraço para você, Deus te abençoe. Um abraço para Leo Passos, e no dia de hoje também lembrando a sua irmã, Eliane, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe. Eu vejo aqui uma caríssima amiga que está aqui participando dessa minha live. Ela é daqui de Roma, mas está assistindo a minha live hoje lá no Camerun. Não é? Hoje de manhã a gente já se falou. Ela está lá como uma missionária. Ela é uma psicóloga, é a doutoressa Yolanda Lobue. Allora, dottoressa Yolanda, tantissimi saluti da Roma. Chiediamo al Signore che la benedica in questa sua missione adesso in Camerun, aiutando ai formandi pallottini e di altre diocesi anche, e soprattutto che ci sia tante di quelle benedizioni di Dio per questi che verranno ordinati sacerdoti in questi giorni. Non so bene se oggi o in questi giorni, comunque che Dio la benedica e la protegga sempre. A doutoressa tem um trabalho, inclusive, doutoressa Yolanda, um trabalho muito sério, inclusive sobre essa questão da pedofilia. Que Deus abençoe nesse trabalho bonito que ela faz em defesa da vida, em defesa da inocência das crianças. Então, a doutoressa Yolanda, Dilma Aparecida, um abraço para você. A Dilza, um abraço grande para a Dilza na nossa Nilo Peçanha. Não sei se a Dilza está aí realmente em Nilo e onde que está. Um abraço para você. Para Neuza Andrade aí em Santo Antônio de Jesus, para Núbia Passos, para a nossa querida Odaléa aí na Suíça, outra psicóloga aqui na presente. Tem tanta psicóloga aqui hoje, né? Porque a Leo Passos é estudante de psicologia aí na UFRB de Santo Antônio de Jesus. E a Odaléa fala, né, que a morte é a única verdade da vida. É verdade. Geralda Lima, Deus te abençoe, Deus te guarde. O Padre Antônio Carlos aí em Nilo Peçanha, Deus o abençoe. A nossa irmã Heró Oliveira, na Diocese de Bom Jesus da Lapa, em Santana. A Odaléa diz dessa necessidade que a gente precisa, né, de fechar o luto, porque é uma ferida que pode ficar aberta se realmente a gente não faz o luto devido. Regina, um abraço para você. A Edilene Borges, aqui quem é que me dá? A Darcy Sampaio disse bom dia. Tivemos uma perda recentemente na família, um sobrinho de 24 anos que faleceu. Deus console a vocês, Deus dê muita luz e paz ao coração de vocês. Um abraço para Luana Cerqueira, para Lio Feliz, para Maria Eureni, aí no Ceará, para Cris Nascimento, Dayara, aí na nossa Santo Antônio de Jesus. Bom dia para a irmã Nath, que acompanhando também a nossa reflexão. A Carla Nessa, Padre Juarez, eu já fiz referência aqui a ele. A Dilma Sandes, Will de Souza, um abraço, Deus te abençoe. Bia Cláudia, Pedro Miguel, bom dia.
Quem mais aqui? Lívia Vilas Boas. Lívia, minha comadre Lívia. Um abraço para minha comadre Lívia. Aí em Conceição do Almeida, para Rose Santos, em Amargosa. Eu acho que terminei aqui falando com todas vocês, com todos vocês. Deixa eu ver se aqui no final, depois de ter falado, apareceu mais alguém que eu deixei. Chica de Jesus, um abraço para você, Chica. Um abraço para Solange, para Núbia Passos também. Deus fique com vocês, Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos conceda uma semana realmente abençoada, e aquelas amigas e amigos que deixam aqui o seu alô também nas nossas lives no YouTube, né? Ana Cristina Barbosa, Carla Alvaia, não é, companheira de catequese, fizemos juntos a primeira comunhão, o primeiro grupo de perseverança na paróquia de Santo Antônio de Jesus, a Neide Paixão, Natália Mercedes, Ângela Nascimento, Luzinete Paixão, Irene Guedes, Litânia Martins, também um abraço para você, para Demétrio Gomes, um abraço, Demétrio, foi nosso seminarista aí na Diocese de Amargosa, Maria Brito, Ceissa Azevedo, Suimar Fontinelles, Odete Caldas. Então, um abraço para cada um de vocês, uma semana verdadeiramente abençoada. O Senhor esteja acima de ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre você, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre.